e amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler parte dessa história. Nós não vamos ler toda a história. Nós vamos ler parte da história. Você é nosso convidado. Você que agora está aí na sua casa, no aconchego do seu lar, peço-te que haja toda a concentração, mesmo aí dentro da sua casa. Você está em culto a Deus. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11 até o verso de número 15. Diz assim, palavra de Deus em Juízes 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, guerreiro. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Amém. Irmãos, particularmente falando, eu gosto muito de biografias. Eu gosto de ler sobre a história de homens e mulheres. O que esses homens e mulheres fizeram na história da humanidade. E o que me chama a atenção quando eu leio uma biografia é que o homem, ele faz muitas coisas boas. Às vezes, quando a gente olha para a humanidade, para a raça humana, é comum a gente imaginar que o homem só faz coisas ruins. Não. Quando você começa a ler biografias, você percebe que homens, mulheres, fizeram coisas lindas, fizeram bem, por amor, na história, porque o amor sempre vence. E eu coloquei aqui duas biografias, bem rápidas. A primeira, de uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá, uma mulher caridosa, uma mulher muito corajosa, uma mulher que cuidou de leprosos na Índia. Ela não só cuidava de leprosos, ela foi morar no leprosário. Ela foi morar lá no leprosário. E, como alguém já disse, pode nos faltar tudo na vida. Pode nos faltar grana, e nessa pandemia faltou, tem faltado. Pode nos faltar gente para nos ajudar, e falta mesmo. Pessoas para te socorrer, para te ajudar, mas só não pode faltar amor na vida. Então tudo pode faltar. Pode faltar até comida. Que muitas vezes em muitos lares faltam comida. Pode faltar gente para te ajudar, amigos para te ajudar. Pode faltar dinheiro para você honrar com os compromissos no final do mês, mas não pode faltar amor.
Se tem uma coisa que eu oro e peço a Deus para minha casa e para a família aqui do espaço, que não falte aqui amor. Por isso eu insisti nessa questão da generosidade. E uma vez um colaborador chegou para Madre Teresa de Calcutá e disse o seguinte: irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Quando viu ela lá numa situação no leprosário, ele disse: eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela respondeu: eu também não faria. Eu faço isso porque dei para a minha vida um sentido muito maior do que o dinheiro. Porque para mim o sentido da vida é o amor. Eu faço tudo isso porque eu dei para a minha vida um sentido bem maior do que o dinheiro. Eu dei para a minha vida amor, porque eu tenho esperança de que eu ajudando essas pessoas, elas podem mudar de vida. O que você valoriza nessa vida? O que mais você valoriza nesta vida? Tomando como exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Segundo a biografia, Nelson Mandela, um homem que lutou contra a discriminação racial, contra o apartheid, na África do Sul. Se você vê o filme Invictus e a Copa do Mundo na África, você vai ver quem foi Nelson Mandela. E esse homem tinha um desejo, que era de que houvesse lá na África igualdade, que as pessoas pudessem serem vistas com igualdade. Ele ficou preso por quase 30 anos. Chegaram a oferecer a sua liberdade pelo seu silêncio. Ele falou que não, que ele preferia ficar preso, porque ele preso ele poderia gritar por aquilo que ele acreditava. Coisa linda, irmãos. Eu não vendo a minha liberdade. Eu não vou ficar quieto. Eu prefiro ficar preso e gritar por aquilo que eu acredito. Tanto Nelson Mandela quanto Madre Teresa de Calcutá optaram em espalhar esperança e amor no mundo caótico. No mundo caotizado. No mundo sem esperança. No mundo de desesperados. Eles optaram em espalhar esperança. Nós vamos falar aqui de um homem, de um jovem com medo. Na minha Bíblia não está, mas em algumas traduções diz que ele estava escondido dos midianitas, que era um povo opressor ao povo de Israel. Ele estava escondido, malhando trigo, estava ali, e ele toma uma atitude. Qual a atitude de Gideão? Se esconder. Faz de tudo para não ser encontrado. Mas Deus vai lá e envia um anjo para falar com ele. Talvez nessa pandemia você se escondeu. Quando mais precisou de você, quando mais a tua família precisou de você, quando mais a igreja precisou de você, você se escondeu. Quando mais a sociedade precisou de você, você se escondeu. Você não quis ser voluntário, estava com medo, estava com resistência. Tudo isso é compreensível, irmãos. E ele fez de tudo para não ser encontrado, mas Deus foi lá e mesmo ele escondido, Deus o encontrou. Naquele buraco existencial, lá debaixo de uma árvore, de um carvalho, Gideão vivendo ali os seus conflitos internos, dizendo que Deus havia abandonado eles. Ele usa a expressão, no verso 13, respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos
desamparou. O Senhor nos abandonou. Talvez é isso que você está pensando, né? Na pandemia, Deus te abandonou, Deus te desamparou, Deus está deixando você se virar nos 30. Está aqui, o homem de Deus, falando, está me faltando tudo, estou vivendo uma verdadeira escassez, mas Deus o convoca. O Caio Fábio, ele falou que o nosso Deus é um Deus esquisito. O cara está reclamando, o cara está se escondendo, e Deus o convoca para a peleja, para a frente de batalha. E a priori ele falou o quê? Eu não vou. Eu não vou. Saiba, Deus está te chamando hoje, hein? Deus está te chamando hoje. Deus está te convocando hoje. E Gideão quis terceirizar. E é um diálogo bonito, é um diálogo rico entre Gideão e Deus, que aqui personificado no anjo de Deus. E ele vai pedir provas. Ele pede 2 provas a Deus, 2 testes, mas Deus quer mexer com esse homem. Deus quer mexer com as entranhas de Gideão. Deus quer mexer com o coração dele. Deus quer tirá-lo da caverna. Deus quer tirar da escuridão. Deus quer tirá-lo dessa depressão. Deus quer tirar desse mundo obscuro. Alguém disse o seguinte: a vida não será nova para quem não arrisca fazer coisas novas. Você pode repetir isso comigo? A vida não será nova. A vida não será nova para quem não arrisca fazer coisas novas. Como que a vida vai ter novidade se você não se arrisca a fazer coisas novas? Se dependesse de Gideão, ele estava lá até hoje. O anjo foi lá. Esse mesmo anjo está aqui, nos catucando. O anjo foi lá tirar Gideão do tédio. Por quê? Nós nunca vamos ousar, nós nunca vamos se arriscar, nós sempre vamos ter uma negativa, nós sempre vamos dizer não para a vida. Alguém já disse que quanto mais você se fecha para a vida, mais a vida se fecha para você. Quanto mais você se doa, quanto mais você se lança para a vida, mais a vida está de braços abertos para você, para mim, para todos nós. Então, a priori nós vamos dizer não. Ao invés de aceitar desafios pós-pandêmicos, ou na pandemia, nós vamos dar o quê? Desculpas. E alguém já disse, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Tem pessoas que são boas em dar desculpa, não é bom em mais nada. E são velhas desculpas. É a mesmice. Não quer arriscar algo novo. Deus está chamando Gideão para quebrar a rotina do tédio, a rotina da submissão ao medo. Você está com medo? Você está com medo de 2021? Você está com medo de quê? O Espírito Santo de Deus está te chamando a quebrar a rotina do medo, a rotina da submissão, a vencer os teus traumas internos, tuas lutas internas, teu complexo de inferioridade, sua baixa autoestima. O Espírito Santo, nessa noite, assim como Ele chamou Gideão, Ele está nos chamando. Deus está chamando Gideão a sair da sua vida medíocre. Ele está passando a vida escondido. Já viu aquela expressão que nossos pais diziam? Você vai esperar a banda passar? Vai ficar na janela esperando a banda passar? Gideão, sai daí, Gideão. Não deixa a vida passar na tua frente. Quando a gente se cala para aquilo que nos oprime, a gente dá as mãos ao opressor. Vou repetir, quando você se cala para aquilo que te oprime, você dá as mãos ao opressor. Eu fui conselheiro tutelar e aqui Tamara também que foi.
E a gente tinha um slogan lá, o muro do silêncio. Às vezes, crianças e adolescentes são abusadas e elas não podem falar nada. É uma mordaça psicológica. E elas estão dando as mãos ao opressor. Quantos relatos de mulheres que foram abusadas e elas ainda se sentiam culpabilizadas. Pelo um padrasto, pelo um tio, pelo um parente, pelo um vizinho, pelo um líder espiritual. Quantas vezes? Quando a gente se cala para aquilo que nos oprime, a gente dá as mãos ao opressor. O que está te oprimindo nessa noite? E você está calado. Gideão está escondido. Está lá debaixo de uma árvore escondido, com medo dos midianitas, que eram opressores. Eles não deixavam nada para o povo de Israel. Vai deixar uma vacazinha? Não, vão passar fome. Nós não vamos deixar nada. Ah, um cordeirozinho cevado? Não, vocês não vão ter nada. Às vezes você está assim, asfixiado, lembra? Da série aqui, asfixia. O problema está te sufocando, ó. Você já não aguenta mais. E você está calado. Eu vou falar aqui de vozes oprimidas nesse país. Não se cale. Gideão, sai daí, Gideão. Deus olha para Gideão e diz: o Eterno está com você, poderoso guerreiro. Olha, irmãos, isso é muito lindo. Ele se vê como o mais pobre, como o menor na casa de Manassés, mas Deus fala: o Eterno está com você, poderoso guerreiro, homem valente, mulher guerreira, homem guerreiro. Deus está com você. Mas eu sou o menor, a minha família é mais pobre. Mas Deus vê nele condições. Deus quer mexer com o coração de Gideão. Talvez você tenha uma baixa estima, você se vê. E como parece que eu falei, não sei se essa semana numa live, ou pregando, não sei agora. Quando a gente vai se comparar, a gente se compara sempre com pessoas que estão melhores que a gente. A gente não consegue olhar para trás, né? Quem está pior. A gente só olha para quem está melhor que a gente. Gideão está falando assim: a minha família, eu sou o menor, eu sou o mais pobre, mas Deus vê nele potencial, Deus vê nele condições, e Deus quer tirá-lo de um sentimento comum a todos nós. Qual o sentimento? Vamos falar em alto bom som? Qual o sentimento comum a todos nós? Apatia. Deus quer tirá-lo da apatia. Ela é possível, mas ela não é soberana. Ela é possível, mas ela não é soberana. Ela é uma oportunidade, mas não é uma ordenança da vida. É uma oportunidade. E como eu coloquei aqui, ela entrou por alguma brecha. Alguma coisa aconteceu na tua vida que entrou por uma frestazinha, a apatia. Esse estado emocional de desinteresse, de desencanto. Descaso, você não tem mais interesse para nada. Picanha maturada, não quero. Pudim de leite com ameixa, não quero. Manjar, agora no Natal, também não quero. Comidas lindas e maravilhosas, você fala assim, não quero. Totalmente apático, desinteressado, desencantado com a vida. Vai haver um concurso ali, você fala, não vou passar não, muita gente. Apatia, esse sentimento, esse estado emocional de total desinteresse, que entra nas nossas vidas, talvez por uma desilusão, uma traição, alguém te decepcionou, alguma coisa aconteceu, coisas ruins que você presenciou, vivenciou, uma escuta. Isso vai ganhando espaço na nossa vida e vai tomando todo o nosso ser. Eu vi um áudio um dia desse aí que eu falei, Senhor, misericórdia. Não quero ouvir mais esse áudio aqui não. Se eu continuasse ouvindo,
eu ia me abater. Talvez você viu alguma coisa, alguém te decepcionou, e ela foi entrando, e foi te jogando para longe da esperança. E hoje você está aí abatido, abatida, apático, apática, sem vontade de viver, não acredita na tua capacidade, de que você tem condições de dar a volta por cima, que você tem condições de fazer algo diferente, ainda nesse mês de dezembro, e na virada do ano, mas a apatia te abarcou, tomou conta da sua vida, e você não tem expectativa. Você olha para o mundo sem expectativa. Então é uma pessoa completamente apática. Mas nós temos quem? O Espírito Santo, que é o nosso renovador, que é o nosso restaurador. E ele está aqui, ó, usando o anjo para despertar da apatia esse homem de Deus, esse guerreiro, esse poderoso guerreiro. Irmãos, ainda que hoje as coisas estejam sombrias, elas podem melhorar amanhã. Não é assim que a Bíblia diz? Salmo 30, o choro pode durar o quê? Mas a alegria vem quando? Ao amanhecer. A Bíblia diz que é do coração que procede todas as fontes da vida. Como está teu coração hoje? Deus quer tratar do lado de dentro. Deus chama ele de poderoso guerreiro. Deus quer mexer com a alma desse homem, com as entranhas desse homem, com o coração desse homem. Deus fala para Gideão: Gideão, as coisas vão mudar? É isso que Deus fala? Não. Deus não fala para ele que as coisas vão mudar. Deus quer capacitá-lo para que através dele as coisas mudem. Deus não dá de bandeja: olha, Gideão, as coisas vão mudar. Não, vai ser através de você, poderoso guerreiro, homem valente, que as coisas vão mudar. É a diferença da fé utilitarista para a fé relacional. A fé utilitarista, como eu falei hoje aqui de manhã, que é ensinado nas igrejas, é o Deus só que pode dar. A fé relacional é quando eu vou aprender com Deus, ainda que não mude as coisas externamente, mas internamente vai mudar, porque o Espírito Santo vai me capacitar, ele vai me instrumentalizar, ele vai me fazer andar com Deus, apesar das coisas ruins na vida. O Viktor Frankl, que foi um homem que viveu lá no Holocausto, ele diz algo maravilhoso acerca do nosso comportamento diante das adversidades. Ele viveu num campo de concentração. Ele é o pai da logoterapia. Olha o que ele disse: se a situação é boa, desfrute-as. Se a situação é boa, desfruta da situação. Se a situação é ruim, transforme-as. Se não há como transformar a situação, transforme-se. Vou repetir: se a situação é boa, desfrute da situação. Se a situação é ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme você. Tem coisas que não tem como a gente mudar. São coisas inevitáveis. Então eu que preciso mudar, eu que preciso ter novas atitudes, eu que preciso encarar a coisa de uma nova maneira. Deus convida Gideão que através dele as coisas podem mudar. Isso é maravilhoso, irmãos, porque é um Deus que trabalha no nosso caráter, é um Deus que trabalha na nossa interioridade, é um Deus que intervém na história, é um Deus que levanta pessoas como uma Madre Teresa de Calcutá, levanta pessoas como um Nelson Mandela, para mudar a história de muita gente. Deus pode te levantar. Sai desse marasmo, sai dessa mesmice, sai dessa letargia e creia que Deus quer te usar, Deus quer te levantar nesses dias. Homens e mulheres dispostos a serem solidários, a serem generosos,
a se envolverem com causas de injustiças, de desigualdades, gente empática, gente conectada com a dor do outro, gente que não está se escondendo, vendo Netflix a semana inteira, gente que não está num sofá, mas gente que está indo à luta, está arregaçando as mangas, está dizendo: eu vou lá ajudar o outro, não vou deixar a banda passar. Pessoas empáticas, pessoas dispostas, pessoas generosas, pessoas conectadas com a dor do outro. É assim que Deus vai mudando realidades no planeta. É assim que Deus vai resgatando sonhos. Gideão perdeu os sonhos, essa capacidade de sonhar. Irmãos, quando a gente olha para a saúde desse país, quando a gente olha para os políticos desse país, eu coloquei aqui, que tentam roubar a nossa esperança. Como que alguém consegue roubar na pandemia, irmãos? Roubar dinheiro público, da saúde pública, na hora que os brasileiros mais estão precisando? Como que tem gente que consegue roubar dinheiro disponibilizado para melhorar a saúde pública no Brasil? Por isso vai aqui a nossa oração e a nossa salva de palmas aos profissionais da saúde que deram um show nessa pandemia. A luta de Gideão não é só militar, ele não é só um poderoso guerreiro, é contra a apatia que tenta matar seus sonhos. Talvez você fica na autocomiseração: eu já passei dos 30, eu ainda não casei, eu não tenho uma casa própria. Aí você começa. Aí, ao invés de você fazer da tua mente uma usina de poder, você faz um baú de infelicidade. O profeta falou: eu quero trazer à mente, não o que vai me infelicitar, não o que vai me colocar para baixo, mas o que vai me dar esperança. A luta de Gideão não é só militar. Ele não é só um poderoso guerreiro, ele tem que lutar contra a apatia, que tenta matar o brilho desse homem, que tenta, de alguma forma, depreciá-lo, os desafios que ele tinha pela frente. Como você se enxerga? Como você se olha? Como? Deus te vê como um poderoso guerreiro. Deus te vê como uma mulher corajosa. Deus te vê como um homem de fibra. Deus te vê como um jovem voluntarioso. Deus te vê como uma mulher de fé, uma mulher de oração. Mas eu quero ver agora como você se vê, como você se enxerga. Lembram lá dos espias? O Caleb e o Josué falaram assim: não, nós estamos debaixo de uma promessa, nós vamos conquistar Hebrom. Moisés falou, Deus usou Moisés. Os 10 falaram o quê? Não, nós aos olhos dele nós somos como gafanhotos. Diante dos filhos de Enaque, dos gigantes, nós somos gafanhotos. Você só vê o mundo numa perspectiva contra você. Eu sou o menor, a minha família é mais pobre, eu moro em Campos, eu sou do interior, meu pai morreu, eu tinha 17 anos, fui criado pela minha mãe, numa comunidade do Rio de Janeiro. É isso mesmo? Como você se enxerga? Deus está comprometido com você, Deus está comprometido com Gideão. Como você se define? Deus falou: vai na tua força, homem valente, poderoso guerreiro. Gideão, você não precisa se isolar. Gideão, você não precisa se esconder. Gideão, você não precisa ficar com medo. Com Deus nós somos maioria. Gideão, você não precisa se enclausurar, se colocar num buraco existencial, Gideão. Sou eu que estou falando. Vocês serão vitoriosos contra os midianitas. Mas eles são um exército poderoso. Eu estou falando. Eu, o Todo-Poderoso. Você
e eu precisamos nos redesenhar, rever a nossa história. Você tem que olhar para você mesmo e falar o que Deus falou para Gideão. Se você está aqui, meu irmão, se você chegou até dezembro, você é um guerreiro. Você já enfrentou tantas lutas na vida. Você já batalhou tanto. Deus é contigo. Olha para trás, olha o que você já enfrentou na vida. Olha as lutas. Deus quer mostrar, assim como Ele foi com Gideão, Ele é conosco, irmãos. A gente chega aqui, é luta, irmão. E eu falando, Senhor. E Deus falando, é Gideão. É Gideão. Poderoso guerreiro. Eu sou contigo. Deus está na sua vida e na sua história. Talvez você diga, mas eu não faça tudo certo, mas você se esforça. Você não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas a gente se esforça para glorificar e usar o nome do Senhor. Você, Gideão, é poderoso guerreiro, usa a força que você tem. Irmão, imagine, nessa noite o Espírito Santo falando isso com você. Vai na força que você tem. Isso é Deus falando com Gideão. Vai nessa tua força. Vai na força que você tem. Irmãos, eu estava lendo a letra de uma canção, Vem Me Socorrer, com Marcos Almeida. Vem me socorrer. E eu até coloquei aqui, vem me socorrer, Senhor. Você não pode se acostumar, irmãos. Você não pode se acostumar e achar que é assim mesmo. E talvez você já acostumou a dizer, eu não tenho forças. Aí é conveniência. Aí é vitimismo. Aí é zona de conforto. Deus quer nos tirar. Deus quer arrancar a gente desse marasmo e desse buraco existencial. Deus quer nos ensinar e quer nos dizer o seguinte: vai nessa tua força, tenha vontade de viver. Tenha vontade de viver, porque eu vou levantar você. Eu vou te levantar. Vai nessa tua força, vai com a tua vida. Irmãos, nós precisamos conviver com essas histórias e começar a escrever a nossa própria história. E a gente não pode se acostumar. Eu coloquei aqui João Pedro, Ágata, Miguel lá do Recife, Emily e Rebeca. Essas histórias não podem chegar para nós e a gente falar assim mesmo. Só entra aí nas estatísticas de crianças mortas. Não. O que Deus quer falar para Gideão é: Gideão, não se acostume, não seja conveniente. Reaja. Não podemos nos esconder mediante a essas atrocidades, irmãos. Nós não podemos ser uma igreja de domingo à noite, irmãos. Você não pode ser um crente de domingo à noite. Ah, conveniente, vem aqui domingo à noite. Aí quantos anos já assim? E os João Pedro estão morrendo, as Ágatas estão morrendo, as Emilys, as Rebecas, os Miguel estão morrendo. E nós estamos nos acostumando. As pessoas estão roubando a vida de nós. E nós estamos, é isso mesmo. Estamos nos conformando. Deus está nos chamando para tarefas, para transformar o mundo ao nosso redor. Quem está ao seu redor? Ao meu redor está Joelma Viana Cachoeira, Paulo Roberto Viana da Silva Cachoeira, Priscila Barbosa, né? Reis, não sei. Cachoeira, Theo Cachoeira, Tiago. Eu tenho que transformar e ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Elas estão ao meu redor. Quem está ao teu redor? Você vai se acostumar?
Precisamos sair das nossas tocas. Precisamos nos levantar contra os midianitas do século 21. Viver uma vida como um farol que brilha. Um farol que brilha, amando pessoas. Lembra da Márcia Teresa de Calcutá? O colaborador lá, o mantenedor, falou: irmã, eu não faria isso aí que a irmã está fazendo por dinheiro nenhum nesse mundo. Eu também não faria. Eu só faço isso porque eu dei um sentido maior do que o dinheiro na minha vida. Eu coloquei amor. É o amor, irmãos, que nos impulsiona a sairmos dessa vida acomodada. Gideão, você tem que ir para a guerra. Você é um valente. Vai na força que eu te dei. Vai na força que eu te dou. Saia daí. Agradecendo muito a tua presença aqui. Muito obrigado pela presença de cada um, os irmãos que estão aí na sua casa. Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente encerra a última pregação nessa série Apatia, sendo renovados pelo Espírito Santo. E pedindo que você nos acompanhe aí nas mídias sociais ao longo da semana. Amanhã teremos Café com Joelho. E assim toda semana, nossa programação. Deus te abençoe.